Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando sobre a vida dos amados irmãos. A palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, nos diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Neste texto bíblico que acabamos de ler, nós encontramos uma excelente passagem para que possamos meditar e pensar a respeito do coração abrasado. O coração abrasado não é apenas possuir algumas características externas de manifestações da presença de Deus ou do Espírito Santo, mas principalmente nós vamos medir e vamos conhecer um coração abrasado a partir do modelo apresentado no Novo Testamento e das manifestações internas que fluem de dentro do homem para o seu exterior. O texto que nós lemos, ele narra a história de Pentecostes. Na celebração da festa de Pentecostes, que era 50 dias após a Páscoa, eles estavam reunidos para esta grande comemoração e naqueles dias o Espírito Santo foi derramado sobre as suas vidas de maneira extraordinária. O Novo Testamento, então, ele marca o nascimento da comunidade neotestamentária, ou seja, ele marca o nascimento no advento do Pentecostes com a descida do Espírito Santo da Igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Em Pentecostes houve o derramar especial, maravilhoso do Espírito Santo, que abrasou o coração dos discípulos e eles foram cheios da presença gloriosa do Espírito Santo, que é o Consolador e que o Senhor Jesus havia falado que ele estaria indo para o céu, mas que ele enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo, que estaria com eles todos os dias. O que determina, meus amados irmãos e amigos, um coração abrasado, o homem que possui um coração abrasado ou não, não são apenas essas características repetitivas, externas, de manifestação da unção do Espírito Santo, como nós vemos notoriamente em nossos cultos, exemplo, as línguas estranhas, o choro, a lágrima. Não são apenas estas características daquele primeiro evento pentecostal, mas principalmente é demonstrado quando somos herdeiros da essência cristã daqueles irmãos da igreja primitiva. Ser pentecostal, ter um coração abrasado, ser alguém avivado, cheio do Espírito Santo, não será medido, não será avaliado apenas pelas manifestações externas, mas principalmente pelo mover de Deus no interior do homem, no seu homem interior, que fluirá do seu interior rios de águas vivas, como fruto de um coração transformado pelo poder de Deus, que conduzirá então o homem a ações maravilhosas externas, de amar ao próximo, de abençoar ao próximo e de seguir as características herdadas na manifestação da igreja primitiva.
Portanto, queridos irmãos, precisamos analisar alguns pontos com base no texto da nossa leitura. Em primeiro lugar, o coração abrasado, ele aguarda nas promessas de Deus. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 49, o Senhor Jesus declarou: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. O Deus das Escrituras é conhecido como um Deus que promete e cumpre as suas promessas. Jesus Cristo prometeu, mas ele não apenas ficou na promessa, ele cumpriu as suas promessas do derramamento, da unção, do enchimento, da manifestação gloriosa do Espírito Santo nas nossas vidas, quando no dia de Pentecostes foi derramado sobre toda a carne a unção do Espírito Santo. E essa promessa, como nos diz as Escrituras, era para eles, para os seus filhos e para todos quantos vierem a crer. Ou seja, nós que cremos hoje na unção do Espírito Santo e somos herdeiros de um coração abrasado e queremos continuar trabalhando nesta linha de esplendor sem fim, sendo homens e mulheres, sendo igreja, sendo comunidade, sendo família cheia do Espírito Santo, com um coração verdadeiramente abrasado que flui do seu interior rios de água viva para o nosso exterior e que recai sobre aqueles que estão ao nosso lado. Deus prometeu e Deus continua prometendo mandar o seu Espírito Santo para que ele nos guie, para que ele nos fortifique, para que ele nos guie e fortifique a nós e aos nossos filhos e a todos quantos vierem a crer. Este poder do alto, este poder do Espírito Santo é dado sem merecimento algum de nossa parte, nos é dado graciosamente. E a palavra de Deus nos diz: isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Recebemos a salvação pela fé, recebemos ao Espírito Santo pela fé, continuamos vivendo pela fé, caminhamos em fé, vencemos as lutas, as crises, as tribulações em fé e alcançamos os céus na plenitude de Deus pela fé. Portanto, meus amados irmãos, precisamos pensar a partir desta primeira primícia, que é um coração abrasado que aguarda as promessas de Deus. E eu passo as seguintes considerações, perguntando aos amados irmãos: existem sinais visíveis na sua vida de que Deus está agindo? Existem sinais que fluem do seu interior para o seu exterior, da manifestação de um coração verdadeiramente abrasado e cheio do Espírito Santo? Em segundo lugar, existem sinais visíveis de que as promessas de Deus estão se cumprindo em suas vidas, em sua vida? Estas são perguntas que devemos pensar se verdadeiramente temos um coração abrasado que aguarda as promessas de Deus para as nossas vidas. Em segundo lugar, o coração abrasado é aquele que se submete às ordenanças do Senhor. O versículo 1 do capítulo 2 de Atos nos diz o seguinte: estavam todos reunidos no mesmo lugar. O coração abrasado é aquele que acata a palavra de Cristo. A ordem dada era que eles ficassem em Jerusalém, reunidos no mesmo lugar, até que do alto descesse sobre eles o Espírito Santo e eles fossem revestidos de poder. O que eles fizeram? Acataram
acataram a palavra de Cristo, obedeceram à orientação do nosso Senhor. O coração abrasado que se submete às orientações, aos mandamentos, às ordenanças do Senhor, é aquele que evita agir na pressa, mas ao contrário, ele age conforme a vontade do Senhor Jesus e não a sua própria vontade. Ele acata a palavra de Deus, ele acata as orientações do Senhor, ele acata aquilo que o Senhor nos mandou, nos orientou, nos ensinou, nos indicou. E por causa de ele acatar as orientações de Deus, as ordens divinas, ele não tem interpretações pessoais daquilo que Deus falou, e isso não o leva a distorções da palavra de Deus. Pelo contrário, por ele ser um homem que acata as ordenanças do Senhor, pois o seu coração é um coração abrasado, que se submete a Deus, ele anda diariamente na vontade do Pai, na vontade do Filho, na vontade do Espírito Santo. Ele não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, ele não coxia entre dois pensamentos. Ele é um homem, ele é uma mulher, ele é uma igreja firme e constante, firmada na rocha eterna, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, relembrando aos irmãos, o segundo ponto, o coração abrasado é aquele que se submete às ordenanças do Senhor. E então eu preciso perguntar aos irmãos, uma pergunta retórica, para que vocês estejam pensando, estejam refletindo a respeito daquilo que estamos falando. O quanto você obedece ao que Cristo tem ordenado? O quanto você está disposto a cumprir as orientações, os mandamentos do Senhor? A palavra de Deus é apenas para você alcançar e satisfazer os seus interesses, ou é um instrumento de crescimento na fé e no conhecimento de Deus? A sua busca do Senhor é uma busca pela comunhão com Deus, é uma busca para conhecer e praticar a vontade de Deus, a palavra de Deus, a ordenança de Deus, o mandamento de Deus, o ensinamento de Deus, ou é uma busca apenas para satisfazer os seus próprios interesses, os desejos do seu coração, da sua vontade natural? Lembre-se que o homem espiritual, o homem que é cheio do Espírito Santo, o homem que tem um coração abrasado, é aquele que cumpre todos os mandamentos da palavra de Deus. Ele obedece à palavra de Deus e nisto ele glorifica ao Senhor. Em terceiro lugar, o coração abrasado é aquele que se inclina a Deus e aos seus mistérios. No livro de Atos, no capítulo 2, na leitura que fizemos, nós vamos encontrar algumas palavras que eu quero destacar, ou algumas frases que eu quero destacar. No versículo de número 1, todos reunidos no mesmo lugar. No versículo de número 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e a seguir, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Eles estavam sujeitos ao Senhor, eles estavam sujeitos ao Espírito Santo. A ordem dada para que eles fossem cheios do Espírito Santo é que ficassem em Jerusalém até o momento que Deus iria operar os sinais, os prodígios, os milagres, as maravilhas, e sobre eles iria derramar do seu Espírito Santo. O que eles fizeram? Todos reunidos no mesmo lugar. O que aconteceu?
todos ficaram cheios do Espírito Santo e, como consequência, todos falaram segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É Deus, meu amado irmão, quem determina, é Deus quem capacita, é Deus quem estabelece, é Deus quem firma os nossos passos, é Deus quem firma os propósitos de nossas vidas, os nossos planos, quando estão lançados em Deus, nas mãos de Deus, sob o cuidado de Deus, buscando a vontade de Deus, serão edificados para a glória de Deus e para a nossa alegria. Cabe-me perguntar: você tem sido guiado e sujeito a Deus? Ou você tem feito os seus planos, os seus projetos de vida, sem ouvir ao Senhor e sem atentar às suas orientações? Infelizmente, queridos irmãos e amigos, conheço tantas pessoas que depois que tentam resolver as questões da sua vida, que planejam, que projetam, sem ao menos fazer uma única oração para ouvir a voz de Deus, sem abrir a palavra para consultar o que Deus fala a respeito daquele seu planejamento, aí fazem, e ao momento que fazem e a coisa não funciona, não dá certo, aí eles vêm correndo para Deus, aí eles vêm correndo para a casa de Deus, aí eles vêm correndo para o homem de Deus e querem solução, e querem resolver o problema, e querem que Deus interfira naquilo que está ocorrendo. Ora, veja bem, se a pessoa na hora de agir, ela agiu por sua própria, livre e espontânea vontade, ela deixou o Senhor de lado, porque agora Ele irá interferir naquilo que está acontecendo. Claro que a graça, a misericórdia de Deus é tão grande, é tão maravilhosa, que Ele não lembra dos nossos pecados, e quando nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos e voltamos para o Senhor, Ele nos olha sempre com olhar de misericórdia e nos abençoa novamente. Graças a Deus por isso. Portanto, querido irmão, você que pretende, você que é um homem, você que é uma mulher de coração desejoso de estar abraçado, de ser avivado, de ser renovado, de ser cheio do Espírito Santo, você que já vive com o coração abrasado, você sabe que o coração abrasado, o coração cheio do Espírito Santo, o coração cheio da presença de Deus, ele se inclina a Deus, ele se inclina à vontade de Deus, ele se inclina na palavra de Deus e ele segue as orientações do Senhor. Em quarto lugar, o coração abrasado é cheio de ousadia. Eu não conheço ninguém que foi cheio do Espírito Santo e permaneceu tímido e medroso. A palavra de Deus no capítulo 2 e verso 14 de Atos diz que Pedro se levantou com os 11 e, erguendo a voz, os advertiu: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. No Pentecostes, após a manifestação do Espírito Santo, após o derramar do Espírito Santo, uma multidão de homens e mulheres, ouvindo e vendo o que estava acontecendo, inquiriram aos discípulos o que era aquilo. Pedro se levanta cheio de fé, cheio de ousadia e prega um sermão extraordinário. Antes,
Pedro era um homem medroso, era um homem temeroso, se acovardou diante das dificuldades, diante do confronto, negou ao Senhor Jesus e fugiu com medo de ser preso. Agora, na unção, no poder, na autoridade do Espírito Santo, ele se levanta, não teme pela sua própria vida e proclama com autoridade e ousadia a palavra de Deus. E diz-nos o texto bíblico que naquele dia 3.000 homens se converteram, se arrependeram e receberam ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. A convicção do que a igreja crê produz a transformação interior que passa a determinar as ações ousadas em nome de Jesus. Agora, Pedro, cheio do Espírito Santo, convicto daquilo que ele acreditava, convicto no Senhor e Salvador Jesus Cristo, do seu interior começa a fluir rio de água viva e ele prega com ousadia determinante a respeito das boas novas do Evangelho que ele tinha recebido por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é a sua pregação? Como é o seu testemunho? O coração abrasado tem estado em você e tem determinado um testemunho de coragem, um testemunho de ousadia. Você tem se levantado nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, de isolamento e tem declarado que há uma solução em Cristo Jesus, ou está tão medroso que tem se escondido sob a cama como um ratinho, com medo do vírus, com medo da doença, com medo da enfermidade, com medo das autoridades, quando poderia estar com o coração cheio do Espírito Santo, abrasado pela unção de Deus, proclamando, seja pelas transmissões, ou seja pelo telefone, ou pelo WhatsApp, que há uma solução para esse tempo, e essa solução é que a terra, é que o homem se volte para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivemos um tempo de medo ou estamos pregando com coragem e ousadia? Estamos encolhidos ou estamos vivendo, estamos transpirando, estamos agindo de acordo com a fé que nós viemos proclamando até o dia de hoje, nos cultos, nas orações, nos cânticos e até mesmo nas palavras que dirigíamos aos nossos colegas e amigos. Eles estão nos observando e ao olhar para nós, eles estão esperando que nós vivamos esse tempo pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, e então estejamos dando a eles uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de recomeço, uma palavra de ousadia, uma palavra de promessa de um Deus maravilhoso que cuida, que zela e que preza pela vida do ser humano. Em quinto lugar, nós aprendemos neste texto que o coração abrasado fala de boas novas. O coração abrasado, ele não fala de futebol, ele fala do Cristo crucificado. Certamente nesse tempo que nós vivemos agora, existem algumas pessoas que não têm nem assunto. Porque o assunto deles era o futebol, o assunto deles era algumas outras questões que não estão acontecendo. E agora, falar de quê?
Mas aquele que está abrasado, que está cheio do Espírito Santo, que experimentou o renovo da sua alma em Cristo Jesus, o seu Senhor, ele fala do Cristo ressuscitado dentre os mortos, ele fala do Cristo que foi crucificado na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia se levantou e ressurgiu dentre os homens para nos conceder a salvação, a vida eterna, o encontro com Deus Pai nas alturas. Cristo Jesus, nosso Senhor, ele quebrou os grilhões da morte, ele rompeu os grilhões da morte, ele tirou a chave do inferno das mãos do inimigo das nossas almas, ele libertou os espíritos que estavam cativos em prisões e os trouxe a glória de Deus Pai, e ele prometeu a nós que todo aquele que nele cresce, que confessasse o seu nome com os seus lábios, crendo no seu coração, ele seria salvo, e sobre esses que seria salvo, ele enviaria o Espírito Santo Consolador, que estaria conosco todos os dias e verdadeiramente está até a consumação dos séculos. Em meio ao caos, em meio à crise, em meio ao medo, devemos falar da mensagem de esperança. Devemos combater as mensagens de morte e de desgraça e apresentar as boas novas de Cristo, as boas novas do Evangelho. Cristo veio ao mundo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado na cruz do Calvário, por causa dos nossos pecados, das nossas enfermidades, desceu à sepultura, mas ao terceiro dia ressuscitou para reinar na glória de Deus Pai, e está sentado à direita do Pai, intercedendo pela minha vida, pela sua vida e pela vida de todos os homens. Esta é a boa notícia. Não há crise, não há vírus, não há pandemia, não há morte, não há nada que poderá nos vencer e nos separar do amor de Deus se estivermos em Cristo Jesus, nosso Senhor, se o recebermos como Senhor e Salvador da nossa vida, e se estivermos cheios do seu Espírito Santo, que foi derramado no dia de Pentecostes e permanece sendo derramado até o dia de hoje. Aqueles que foram cheios, o seu coração será abrasado, o seu coração será renovado, o seu coração será restaurado, a sua vida transbordará rios de água viva, e ele passará pela luta, ele passará pelo deserto e alcançará a terra prometida, alcançará o reino dos céus e desfrutará aqui e na eternidade as benesses, as bênçãos e especialmente, principalmente, a comunhão plena e a presença constante do Senhor Jesus na sua vida por meio do Espírito Santo. Nestes 2 meses de coronavírus, temos ocupado a nossa mente, coração e lábios para comentar as desgraças do coronavírus, para difundir o medo aos nossos parentes, amigos e colegas. Temos dado totalmente acreditado inteiramente nas notícias que nos amedrontam, que colocam medo, e estamos deixando isso invadir o nosso coração, e estamos entrando em depressão, e estamos ficando estressados, ou temos a
acreditado na palavra de Deus e nela temos lido e meditado dia após dia, ou temos orado diariamente para mantermos a comunhão com nosso Senhor Jesus e assim vivermos e proclamarmos as boas novas de salvação, de esperança e de recomeço em Cristo Jesus. Qual tem sido a sua atitude? Tristeza ou alegria? Medo ou ousadia? Dando ênfase ouvindo as más notícias ou dando ênfase ouvindo as boas novas do Evangelho por meio da palavra do Senhor e assim proclamado ela àqueles que estão à sua volta? Em sexto lugar, esse texto nos mostra que o coração abrasado influencia vidas. O texto do capítulo 2 de Atos nos diz o seguinte, por exemplo, a pergunta, que faremos, irmãos? No verso 37. E a resposta vem no verso 40. Salvai-vos desta geração perversa. E no verso 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Aquilo que levou as pessoas à conversão no dia de Pentecostes não foram os sinais, não foram as manifestações exteriores, não foram as línguas estranhas ou as línguas de fogo que foram vistas sobre eles. Estas manifestações exteriores, as línguas de fogo que foram vistas sobre eles, ou as línguas estranhas dos próprios países ali representados, que começaram a ouvir nas suas línguas, não foi isso que os levou à conversão. Isso foram os sinais que os atraíram para que eles perguntassem e viessem a saber o que estava acontecendo. Na verdade, o que levou eles à conversão, o que levou eles a encontrar-se com o Senhor Jesus, nada mais foi do que a exposição das boas novas da palavra de Deus por meio do apóstolo Pedro. Quando Pedro prega, não há sinais, não há prodígios, não há maravilhas, mas há a exposição das boas novas. O que vai levar os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos parentes a Cristo não são os sinais, mas é o nosso testemunho de vida, de uma vida que tem um coração abrasado, ardente, cheio do Espírito Santo e que faz com que nós vivamos uma vida de plenitude em Cristo Jesus, nosso Senhor, e sejamos corajosos e ousados para enfrentar as lutas, as dificuldades, as enfermidades e não temer nem mesmo a morte, porque sabemos que aquele que morre em Cristo passa dessa vida para uma vida bem melhor na eternidade com Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não somos desta terra, nós não somos cidadãos desta terra. Na verdade, nós somos cidadãos da Jerusalém celestial e aquele que o seu coração está abrasado, ele anela pela Jerusalém celestial. O testemunho de vida fala ao coração das pessoas à nossa volta e revela os sentimentos mais profundos que estão na nossa vida. O testemunho das boas novas do Evangelho genuíno, que é a palavra de Deus aos homens, ele causa impacto e transformação. Uma vida que possui o coração abrasado, que foi cheio do Espírito Santo, quando ela fala, quando ela dá testemunho, quando ela expõe aquilo que ela sente, aquilo que aconteceu com ela, isso causa impacto e transformação naqueles que o ouvem, naqueles que estão ao seu lado. Homens que falam e vivem as boas novas de esperança, de renovo de Deus, atingem aqueles que estão ao seu redor. Portanto, cabe a pergunta: a sua vida está testemunhando Cristo, a esperança de vida, aqueles que estão apavorados à sua volta? A sua vida tem transmitido boas novas como fruto
de um coração cheio do Espírito Santo, renovados dia após dia, pela presença gloriosa do Espírito Santo que abrasa a sua vida, que aquece o seu coração, que lhe dá convicção para passar pelo meio das lutas e chegar ao outro lado incolume, vencedor? Ou você mesmo é um daqueles que precisa urgentemente abrasar o seu coração para vencer o estresse, a depressão, o medo que este isolamento, que esse tempo de 2 meses no mundo está causando? E finalmente, o sétimo ponto, o sétimo princípio que nós aprendemos neste texto: o coração abrasado, ele não se aflige diante dos problemas. Versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 46, perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. 47, louvando a Deus. O coração abrasado, ele vence as dificuldades com perseverança na fé em Deus. Ele não para de crer, ele não para de perseverar, ele não para de continuar exercitando a sua fé em Deus, na palavra de Deus e buscando a Deus diariamente. O coração abrasado vence as dificuldades com a leitura e a meditação na palavra de Deus. Ah, quantos dos nossos irmãos que só viviam uma vida de ir ao templo e ouvir e receber um alimento mastigado. Se você só faz isso, seu coração vai titubear, vai enfraquecer, as suas forças vão diminuir. Mas aquele que lê a palavra de Deus e medita na palavra de Deus, este vencerá as dificuldades, porque o seu coração será renovado dia após dia. Ele estará cheio do Espírito Santo, aquecido, abrasado pelo poder de Deus, e não irá tropeçar os seus pés. O coração abrasado vence as dificuldades com a comunhão do Espírito com os irmãos. Evidentemente, queridos irmãos, não podemos todos estar reunidos no mesmo lugar, mas comunhão não significa estar junto fisicamente. Comunhão significa estar juntos no mesmo espírito, no mesmo alvo, no mesmo propósito, no mesmo sentido de vida, no mesmo objetivo, no mesmo planejamento, orando juntos, clamando juntos, buscando ao Senhor juntos, em espírito e em verdade. E essa comunhão de espírito, de alma, ela refletirá naturalmente na comunhão física, na comunhão corpórea. E quando nós pudermos, assim será, e haverá uma grande festa de abraços, beijos, ósculos santos, pois será o culto de festa da comunhão. O coração abrasado vence as dificuldades, cooperando com os mais necessitados através do partir do pão. Quem sabe nesse momento de luta, alguns irmãos ficaram desempregados, tiveram seus salários diminuídos, os autônomos não estão conseguindo adquirir o pão de cada dia, mas aqueles que têm o coração abrasado, eles cooperam na campanha do quilo, eles cooperam com as suas ofertas, eles cooperam auxiliando a igreja para abençoar aos irmãos mais necessitados, mais carecidos. O coração abrasado vence as dificuldades com oração diária uns pelos outros. Meus irmãos, a oração é a chave que nós temos
para abrir as portas dos céus e escancarar as mansões celestiais e fazer com que o reino dos céus desça até a terra. Quando nós oramos, Deus ouve. Quando nós oramos uns pelos outros, Deus ouve. Quando nós oramos no mesmo propósito, juntos uns com os outros, Deus ouve. Quando nós oramos para abençoar vidas, Deus ouve. Quando nós oramos pela salvação, Deus ouve. Quando nós oramos por cura, Deus ouve, porque é desejo do coração de Deus salvar todos os homens, é desejo do coração de Deus curar, libertar, abençoar, multiplicar a despensa da casa, o pão de cada dia. O coração abrasado, que vence as dificuldades, é aquele que compartilha as bênçãos recebidas para ajudar os irmãos. Quantos são abençoados, mas não abençoam? A Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Quanto mais nós abençoamos, quanto mais nós cooperamos, quanto mais o nosso coração abrasado nos leva a amar e abençoar vidas, mais nós recebemos e somos abençoados. E o coração abrasado, que vence as dificuldades, ele vence louvando a Deus em todo tempo. O salmista escreve: a minha alma engrandece ao Senhor. O coração abrasado não é um coração que murmura, não é um coração que reclama, não é um coração que fala mal, não. Aquele que tem um coração abrasado, ele louva a Deus pela manhã, ao meio-dia, à tarde, de madrugada. Ele louva pelo pão de cada dia, ele louva pela noite de sono, ele louva pela igreja, ele louva pelos pastores, pela liderança, ele louva até mesmo pela crise, porque ele sabe que na crise Deus irá se revelar, irá mostrar a sua grandeza, irá mostrar a sua bênção, irá mostrar o seu milagre na vida de todos aqueles que o amam e o servem. O coração abrasado coloca nos nossos lábios, lábios que louvam ao Senhor. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração estiver cheio do Espírito Santo, se o coração estiver na plenitude do Espírito Santo, nós iremos falar das boas novas, nós iremos falar de vitória, nós iremos falar de solução, nós iremos falar de fé, nós iremos falar da palavra de Deus, nós iremos falar dos céus, nós iremos falar dos anjos, nós iremos falar dos cânticos celestiais, nós iremos entoar hinos de louvor a Deus com os lábios, com o coração, com a mente, com as atitudes, com os olhos, com as mãos, com os pés. Tudo que tem fôlego, diz a palavra, louve ao Senhor. Há um texto que diz: muitas são as aflições do justo, e nesse tempo especialmente elas são maiores. É um tempo de dúvidas, é um tempo de crise de saúde, crise econômica, crise de emprego, de trabalho. Mas não podemos nos descuidar da nossa essência como os filhos de Deus, porque a nossa essência é uma essência de adoração, é uma essência de louvor, é uma essência de vitória, é uma essência de avivamento, é uma essência de cura, é uma essência de milagre, é uma essência de glorificar ao Senhor dia após dia, aguardando a trombeta que um dia soará e Ele nos arrebatará e nos levará às mansões celestiais para estarmos vivendo com Ele para sempre. E aqui cabe uma pergunta: temos perseverado em Deus? Você tem perseverado em Deus? Você tem perseverado na sua palavra? Tem demonstrado através da sua fé, da sua vida, das suas atitudes, que a palavra de Deus é viva e eficaz em você nestes dias de crise? Ou você tem se deixado vencer pela desesperança, pela crise, por aquilo que atormenta este mundo?
Pentecostes inaugura o tempo da igreja, que em sua caminhada ao encontro do Senhor, constantemente dele recebe o Espírito Santo, que congrega então a igreja na fé e no amor, e a santifica e a envia em missão. E por todo mundo, pregando o Evangelho, pregando as boas novas de salvação. Enquanto, meu amado irmão, meu amado amigo do coração, enquanto você não experimentar um Pentecostes na sua vida, enquanto você não experimentar o coração abrasado, o renovo do Espírito Santo, você não terá inaugurado o tempo de caminhar ao encontro do Senhor, de congregar verdadeiramente em fé, em amor, em santidade de vida, e você jamais terá poder, autoridade, coragem, ousadia para proclamar as boas novas do Evangelho. Mas quando verdadeiramente o seu coração for abrasado pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, como ocorreu no dia de Atos dos Apóstolos, e que é promessa para nós, para os nossos filhos e para todos quantos vierem a crer no Senhor, quando o seu coração for verdadeiramente abrasado, terá sido inaugurado na sua vida um novo tempo, um tempo de vitória, um tempo de ousadia, um tempo de coragem, um tempo de fé, um tempo de milagres, um tempo de comunhão plena com o Senhor, sem medo, sem temor, para vencer tudo e todos, para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor. Que ao término desta palavra, o seu coração tenha sido tocado, o seu coração tenha sido aquecido, haja em sua vida uma chama ardendo do Espírito Santo, lhe incomodando para se levantar e clamar ao Senhor de todo o coração, para que o seu coração seja plenamente cheio e abrasado pelo Espírito Santo. E certamente, muitas coisas novas acontecerão a partir de então. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu acabo de falar sobre o coração abrasado que produz tantos efeitos extraordinários na vida daqueles que creem em Ti e que Te recebem como Senhor e Salvador. E eu agora declaro a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, que está celebrando o dia do coração abrasado, o dia do pastor e da esposa. Pai, que verdadeiramente o Teu Espírito vá ao encontro deles, como no dia do Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos. E seja derramado sobre eles uma unção fresca, uma unção nova, uma unção de renovo. Que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo. E se levantem com poder e autoridade para viver o Evangelho pleno, para proclamar o ano aceitável do Senhor, as boas novas de Cristo, e para testemunhar em espírito e em verdade a verdadeira mudança de Cristo nas suas vidas. Nós os abençoamos, declaramos sobre eles a Tua unção, em nome de Jesus. Amém.